E aí galerinha, beleza? Então, recentemente o aespa teve seu comeback com a música Savage, e claro, como já era de se esperar a essa altura, foi um completo sucesso. Os números e a imensa popularidade já mostram que elas serão, ou já são, um dos maiores grupos da quarta geração. E acho que um dos principais motivos do grupo ser tão interessante e chamar tanta atenção, além claro do carisma, simpatia e talento das garotas, é todo esse conceito único e diferente delas, que levou toda essa questão de grupos com história e universos próprios para outro nível. E sim, esse foi um trocadilho intencional. Porém, sendo justo, apesar da singularidade que é essa proposta do grupo, elas não foram as primeiras a se aventurarem nessa ideia de possuir uma história própria. Porém, o aespa se arrisca em algo que nenhum outro grupo realmente ousou. E acho que no fim isso acabou fazendo toda a diferença. E eu quero comentar um pouco disso com vocês nesse vídeo. Bem, como eu mencionei, ao longo da história do K-pop, vários grupos já trouxeram essa proposta de possuir uma história complexa de fundo, com um mundo e um universo próprio, com suas próprias regras, personagens e acontecimentos. E acho que dos exemplos que temos recentemente de grupos populares que fazem coisas como essa com certa frequência, temos o LOONA, o Dreamcatcher, ou até mesmo o Everglow, cada um deles fazendo de sua própria forma e em suas devidas proporções. Só que esses outros grupos, apesar de terem muito de sua identidade vinculada com essa história de fundo, eles têm uma coisa em comum. Pois apesar dos MVs, visuais e afins sempre conversarem e se encaixarem com esse universo delas, as letras das músicas, em sua maioria, não vão a fundo nisso. Geralmente, a letra apenas faz menção de alguma coisa ou outra, mas como um todo, ela traz uma mensagem um pouco mais aberta e ambígua, talvez. E eu imagino que o motivo disso seja para que os fãs mais hardcore, que acompanham o grupo em tudo e sabem tudo sobre a temática e afins, tenham coisas para identificar ali, para que eles possam interpretar e até criar diversas teorias, como sempre acontece. Enquanto as pessoas que apenas acompanham mais de longe, sem todo esse engajamento, também podem escutar a música ou ver a letra da música e entender a mensagem ali. Ou até mesmo se alguém escutar a música no rádio ou algo do tipo, também vai entender uma mensagem ali, mesmo que não seja tão profunda quanto os fãs vão enxergar. E acho que essa é uma estratégia bem válida, porque não faz a música causar algum estranhamento para quem não conhece e ouve pela primeira vez. Mas no caso do aespa, isso não foi uma preocupação em momento algum. Eles simplesmente resolveram incluir nas letras das title tracks tudo relacionado ao universo do grupo. A todo momento as músicas falam de lugares, personagens e acontecimentos desse mundo, além de contar as experiências e sentimentos delas nessa jornada que elas estão trilhando na história que está sendo contada. O que faz com que qualquer pessoa que escute essa música, sem saber o background dela, todo esse conceito e história, ou pelo menos o básico, fique bem confusa e perdida, sem entender nada. E isso pode causar um grande estranhamento para alguns, e até mesmo fazer com que a pessoa tenha menos interesse na música. Eu até mesmo vi gente no Twitter comentando sobre isso, dizendo como eles acharam bem estranha a letra da música e que isso os incomodava um pouco, principalmente naquela parte onde a música muda um pouco e se torna uma espécie de declaração de amor e admiração a Navis, que é a personagem que meio que está liderando e guiando elas nessa jornada. E claro, isso é apenas a opinião de algumas pessoas, mas é curioso pensar como isso pode causar esse tipo de reação, essa impressão estranha, e até mesmo afastar algumas pessoas de gostarem mais da música por causa disso. E você pode até pensar, eu nem falo coreano mesmo, pra mim não muda muito. O que até faz algum sentido, porque se você nem olha a letra da música não faz muita diferença no final. Mas se você pensar bem, temos que lembrar que o público-alvo principal delas é a Coreia, e é o público de lá que gera maior retorno financeiro e basicamente dita a popularidade de um artista. E obviamente eles entendem perfeitamente o que elas dizem, né? E imagino que diversas pessoas podem ter esbarrado com essa música no rádio ou algo do tipo, sem saber do que se tratava e não ter entendido nada. E isso é bem interessante, porque já pensou ouvir uma música e precisar entender toda a história dela para compreendê-la? É bem doido, né? E por isso que eu digo que esse foi um grande risco que a SM resolveu fazer o aespa correr, porque com certeza teria uma possibilidade de rejeição pelo público devido a isso, porque a música acaba não sendo tão amigável para o público mais casual, e poderia até mesmo afastar as pessoas de quererem se interessar pelo grupo. Foi um movimento bem ousado fazer com que tudo do grupo girasse em torno dessa temática, sem dar espaço para coisas mais abertas que buscassem atingir um público maior. Mas no fim, apesar disso tudo, parece que valeu muito a pena correr esse risco,
porque esse empecilho não impediu que o grupo fosse um estouro e um completo sucesso do jeito que está sendo agora. E acho que muito pelo contrário, o fato do grupo ser tão entranhado dentro da sua própria história, dentro do seu próprio mundo, tornou ele ainda mais único e interessante. E também, né, vamos falar sério, era bem improvável que a SM fizesse algo sem saber exatamente aonde estava se metendo. E pelo jeito, eles acertaram em cheio. E para aqueles que têm esse estranhamento com a letra sendo tão literal e conectada à história, pra mim eu enxergo como aquelas músicas de filmes musicais, sabe? Como por exemplo Moana e Frozen. As músicas são totalmente conectadas à história, mas nem por isso as pessoas deixam de cantar e curtir elas. E geralmente as pessoas gostam muito das músicas, mesmo quando muitas das vezes a música não tem um significado além daquilo que a conecta à história do filme. Então pra mim, não tem tanta necessidade de criar todo esse estranhamento. Talvez seja apenas questão de se acostumar com essa proposta tão diferente, mas com certeza vale a pena dar uma chance. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, também tiveram esse tipo de estranhamento com essa proposta única do aespa? Ou se adaptaram bem desde o início? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.